Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação das informações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2025 da COSAN. Destaco àqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da sua tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de desligar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e será disponível no site da companhia, cosan.com.br. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da COSAN constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da COSAN e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Passarei a palavra ao Sr. Rodrigo Araújo. Por favor, pode prosseguir. Olá a todos, bem-vindos ao nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2025. Começando aqui com nosso tradicional disclaimer com relação a informações futuras e projeções futuras da companhia. Passando então para o próximo slide, começo aqui com os destaques financeiros do terceiro TRI de 2025. A gente tem aí então o EBITDA sob gestão de 7,4 bi de reais, uma redução em relação ao ano anterior, principalmente afetada por Moove, Radar e Raiz. A gente vai detalhar um pouco mais disso adiante, que junto, com o efeito do resultado financeiro, o maior nível de juros, reflete aí num resultado negativo de 1,2 bi de reais, resultado líquido. A gente teve a dívida líquida relativamente estável no trimestre, ligeiramente superior ao segundo TRI de 2025, um trimestre mais fraco em termos de recebimento de dividendos, principalmente ali, refletindo a concentração de dividendos que a gente tem no primeiro semestre do ano e mais para o final do ano também, Isso fez com que a nossa cobertura de juros fechasse em 1 no trimestre, que reforça aí a necessidade de revisão da estrutura de capital da companhia e das transações que a gente anunciou aí recentemente. Em termos de segurança, a gente segue a nossa trajetória, ainda que com o indicador de registro de frequência ligeiramente superior ao trimestre anterior. A gente segue na nossa trajetória sólida aí de indicadores de segurança. A gente não teve fatalidade nesse trimestre. E, claro, acho que é sempre importante a gente seguir. A gente vem numa trajetória de redução ao longo do tempo, ainda que tenha indicadores aí superiores no terceiro trimestre, mas a gente segue fortemente comprometido aí com a segurança como um fator prioritário da nossa cultura de excelência. Passando para o próximo slide, em termos de desempenho operacional dos negócios no trimestre, a gente viu um trimestre em que a Rumo teve aumento de volume transportado, que a gente teve aí também redução da tarifa média, isso então reflete num aumento do EBITDA de 4%, a companhia se reposicionando ao longo do ano em termos de competitividade, ajustando o preço e se colocando aí em maior competitividade dentro do mercado, que se refletiu nesse aumento de volume dentro do trimestre. Na Compass, a gente teve um aumento do volume distribuído, e destaco também um aumento na participação do segmento residencial, que é um segmento que é bastante contributivo para a companhia em termos de margem. Na ED, a gente segue aumentando a comercialização da companhia dentro do Mercado Livre e comprovando aí a tese de participação e penetração no Mercado Livre de gás no Brasil, vendo um crescimento de EBITDA de 6%, ano contra ano. A Moove, a gente vê já no trimestre, contra o ano anterior, aquilo que a gente vinha comentando, volumetricamente a companhia já é estável em relação a 2024, e quando a gente compara com o trimestre anterior, com o segundo trimestre, um aumento de 13%,
Então, acho que a gente tem aí, né, um impacto relevante já de aumento de volume quando a gente compara o segundo trimestre com o terceiro trimestre, né? Isso, claro, resultado do esforço da companhia de recuperação e da trajetória contínua aí de busca por recuperação. A companhia, até outubro, já teve entrada de cerca de 500 milhões de reais de caixa de recursos associados às suas apólices de seguro, né? Então, acho que é algo que é bastante importante aí que a gente vinha comentando também. E no trimestre, uma redução de 7% do EBITDA, que reflete aquilo que a gente vem comentando de a mudança do setup e ainda, né, o restabelecimento do negócio, que ainda traz, nesse momento, algumas ineficiências logísticas e tributárias que a companhia está trabalhando para endereçar. E segue, né, obviamente, com o CAPEX de reconstrução lá da planta do Rio de Janeiro. Na Radar, a gente teve, o ano passado, mais vendas de propriedades no período, então essa redução do EBITDA reflete isso. E a gente tem aí o portfólio estável, a gente no quarto trimestre faz a nossa reavaliação. Finalmente na Raízen, a gente tem um aumento aí do ritmo de moagem e aceleração da colheita em função do clima no terceiro trimestre, né? A gente tem um ambiente bastante favorável na distribuição de combustíveis, a gente viu aí operações relevantes realizadas pelo Estado aqui no Brasil e assim, um combate aí mais reforçado a players irregulares no mercado, que tem refletido numa melhoria do ambiente. Então a gente vê margens bastante saudáveis na distribuição de combustíveis. O negócio de renováveis, por outro lado, a gente vê menores preços, principalmente de açúcar, e a gente vê também o impacto volumétrico aí em função da seca e dos incêndios do ano passado. Então a gente vê aí esse reflexo no trimestre da Raízen. Passando para o próximo slide, em termos de liability management, a gente vê a dívida bruta relativamente estável, trimestre contra trimestre, e a gente vê, como eu falei, né, a dívida líquida também aumentando ligeiramente, a cobertura de juros em uma vez, sem nenhum evento relevante de liability management no trimestre. A gente segue com um cronograma de amortização com uma duration aí de 6 anos e um custo médio próximo de CDI mais 0,9. Passando finalmente para o próximo slide, a gente tem também no trimestre, como eu falei, sem eventos relevantes de caixa dentro do trimestre, um trimestre basicamente com entrada de dividendos e saída para pagamento de juros. Então, eu encerro aqui a parte da apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 25 e seguimos aí no nosso call. Obrigado a todos por participarem. Antes de começar a sessão de perguntas e respostas, passarei a palavra ao Sr. Marcelo Martins para considerações iniciais. Bom dia a todos. Muito obrigado pela participação no nosso call de resultados. Bom, antes da gente seguir para perguntas e respostas, eu queria só fazer algumas observações. Acho que esse é um momento bastante importante para a companhia. E eu queria falar um pouquinho sobre esse momento específico de Cosan. Bom, desde que houve a mudança na gestão da Cosan, momento mais especificamente em que o Nelson deixou de ser CEO, foi para Raízen, que eu entrei como CEO, foram decorridos aí aproximadamente 12 meses, né? Ou seja, um ano depois dessa mudança, em que nós começamos a discutir com bastante clareza o nosso objetivo de melhoria na estrutura de capital da Cosan, nós falamos sobre quais seriam as alternativas que nós deveríamos perseguir. Deixamos sempre muito claro que o nosso objetivo era, da forma mais eficiente e mais construtiva do ponto de vista de preservação desse portfólio, buscar uma solução que fosse abrangente, definitiva e que a gente pudesse, de fato, dar uma perspectiva bastante positiva para os negócios, né, e para a própria Cosan. Bom, todos aqueles que participaram de conversas conosco, comigo especificamente, quer seja aqui na Cosan, ou quer seja nos eventos que nós participamos, nós sempre deixamos claro que a nossa tentativa inicial era de buscar, talvez, desinvestimento em alguns ativos, mas nós tínhamos uma preocupação grande de preservar a qualidade e a integridade do portfólio, de forma que nós continuássemos sendo uma empresa bastante atraente para investimentos futuros. E foi exatamente isso que nós fizemos, né? Entendendo o momento de Brasil, entendendo o momento de mercado, nós acreditamos que o melhor caminho era buscar acionistas relevantes que pudessem entrar fazendo contribuições bastante expressivas para o futuro da companhia e num tamanho de investimento que também fizesse sentido.
Nesta busca, nós identificamos alguns potenciais investidores e tenho plena convicção de que nós terminamos a transação com os melhores investidores possíveis para o futuro da companhia. Nós conseguimos não só trazer um tamanho de capitalização bastante expressivo, ou seja, resolvendo substancialmente o problema da companhia, de forma que, ainda que tenhamos um saldo residual para desinvestimento, de forma que a gente possa reduzir a dívida da Cosan para zero ou próximo de zero no tempo, que é um outro compromisso que eu também tenho assumido com os investidores, nós buscamos uma transação relevante que tivesse a contribuição destes novos acionistas, como âncoras bastante relevantes, e também do mercado, como subscritores nessa oferta pública que foi encerrada na semana passada. Eu tenho grande satisfação, falo em meu nome, falo em nome da Cosan e falo também em nome do Rubens, como acionista controlador da Cosan. Nós temos muita satisfação em ter acionistas de altíssimo valor, de credibilidade enorme no mercado, muito sucesso, grandes gestores de risco, grandes gestores de portfólio, grandes conhecedores do setor de infraestrutura e que, considerando o nosso portfólio hoje, serão grandes contribuidores para o futuro da companhia. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer a aposta, agradecer o comprometimento, agradecer muito o nível de envolvimento deles nesse processo e a rapidez que a gente conseguiu executar essa transação. E olhando para frente com a animação e a crença no sucesso da empresa. Bom, isto feito, nós sabemos que o nosso foco a partir de agora e para os próximos meses, provavelmente para o próximo ano, é de que a gente realize não só a integração dos novos acionistas com o portfólio, conhecimento das empresas de nível mais profundo. Vocês sabem basicamente qual é o nível de contribuição que eles farão e que a gente espera nos conselhos de administração, quer seja da companhia, da Cosan, como também das investidas. Então, o objetivo é que a gente faça um engajamento grande desse grupo de acionistas, olhando para os futuros desinvestimentos que deverão ocorrer de forma a gente zerar ou ficar próximo de zero da dívida da companhia. Nós também deixamos muito claro que, apesar de termos definido quais são as prioridades do ponto de vista de desinvestimento, esse plano vai ser executado no passo necessário para que a gente possa, de fato, gerar valor e não tenhamos pressão de vender ativos a qualquer preço. Isso não vai acontecer, não aconteceu até hoje e não acontecerá daqui para frente, ainda mais numa situação muito mais confortável que nós encontramos do ponto de vista de estrutura de capital. Então, o nosso foco será, sim, no portfólio, no entendimento das prioridades dessas companhias e da Cosan, olhando para frente, e no desinvestimento, para que a gente possa executar o plano da melhor forma, da forma mais eficiente possível, deixando qualquer alternativa de crescimento mais para frente, de forma que a gente, depois de ter o entendimento do que será necessário, dos caminhos a serem seguidos, a gente possa, sim, olhar os ativos que eventualmente farão parte desse portfólio para frente, porque o nosso objetivo é, obviamente, destravar valor e usar essas alavancas que a gente sempre conseguiu usar no passado, mas que neste momento não tem sido possível, em virtude do nosso grande foco no reequilíbrio da estrutura de capital. O que eu acho que é a grande mudança é que o horizonte se abriu, enquanto até pouco tempo atrás nós tínhamos um nível de incerteza muito grande. Bom, eu acho que isso era basicamente o que eu queria dizer. Essa é uma mensagem inicial para que a gente possa agora passar para as perguntas e respostas e eu possa, juntamente com o Rodrigo aqui, endereçar as questões de vocês a respeito do resultado. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas com o Sr. Marcelo Martins, o Sr. Rodrigo Araújo e Camila Amorim. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone levantar a mão na parte inferior da sua tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos por gentileza para se limitarem a 2 perguntas por participante. Para os participantes no áudio em inglês, as perguntas devem ser feitas por escrito pelo ícone Q&A. Informamos que perguntas feitas por texto através do ícone Q&A serão respondidas após a teleconferência pela equipe de relações com investidores da Cosan.
Gostaríamos de lembrar que está disponível a pesquisa sobre o call do 3T25 através do QR Code na apresentação. Pedimos por gentileza que respondam para ajudar a melhorar nossas futuras apresentações e resultados. Nossa primeira pergunta vem de Gabriel Barra, Citi. Seu microfone está habilitado, por favor, pode prosseguir. Olá, Marcelo, Rodrigo, Camila, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu acho que o primeiro ponto, até seguindo aqui um pouco a fala do Marcelo, eu queria pegar um pouco essa questão e pegar um pouco mais do comentário dele sobre a oferta. E dentro disso, entender um pouco mais como que foi a racional de alocação na oferta, o desfecho. Eu sei que o Marcelo falou um pouco sobre isso, mas se pudesse falar um pouco mais em detalhe, seria interessante ouvir sobre isso. Segundo ponto, e também pegando a fala do Marcelo, eu entendo que agora a companhia, pós a capitalização, ela acaba ficando num cenário um pouco mais confortável, né, para pensar nessa recomposição de portfólio, venda de ativo, mas eu queria pegar o tema específico de Raizen, né? Quando a gente pensa em Raizen, por mais que agora a companhia está num momento um pouco mais tranquilo, com uma estrutura de capital melhor, a Raizen ela vem queimando caixa e existe essa discussão do aumento de capital na companhia. Vocês mesmos mudaram o prospecto na segunda oferta para fortalecimento também, né, da estrutura de capital das subsidiárias. Eu queria ouvir um pouco de vocês qual que é a estratégia da companhia aqui, da Cosan, olhando para subsidiário, né? Como estão as discussões com a Shell, possivelmente um terceiro entrante, quais seriam as opções aqui na mesa? Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre esse tema. São esses dois pontos, pessoal. Obrigado. Obrigado, Barra. Bom dia. Obrigado pelas perguntas. Vou pegar a primeira pergunta aqui e a segunda eu passo para o Marcelo, tá? Complementar. Barra, com relação à oferta, acho que como o Marcelo já ressaltou, né, acho que além do aspecto de uma transação de tamanho suficiente para interessar de forma relevante a questão da estrutura de capital da companhia e da entrada de novos sócios com expertise, infraestrutura e energia no Brasil, alinhamento de visão de longo prazo, um plano crível e coerente aí conjunto com os novos sócios, eu acho que isso se refletiu nas estatísticas da oferta, né? A gente teve a primeira oferta com mais de 10 vezes a demanda, a segunda oferta também. Então, assim, a gente de fato teve aí duas ofertas que foram muito bem sucedidas e um desafio bom no processo de alocação. Assim, para a primeira oferta, a gente cumpriu aquilo que a gente tinha dito ao mercado no call, quando anunciou a oferta, então a gente priorizou os acionistas existentes da base. Tá? Assim, a primeira oferta, ela teve essencialmente um não acionista que foi alocado, estratégico de longo prazo, o restante foi 100% alocado dentro da base acionária da companhia. Na segunda oferta, a mesma coisa, a segunda era uma oferta prioritária, mas ainda assim a gente foi além, dá prioridade diretamente em termos de alocação para a base existente da companhia. Foi cerca de 2/3 da segunda oferta alocada à base da companhia, então a gente fez um exercício de fato de priorizar os acionistas que estão aí a longo prazo da companhia, acompanhando e que vem acreditando aí nessa jornada de recuperação. Tá? Então acho que em resumo foram duas ofertas muito bem sucedidas em que a gente cumpriu o que falamos de priorizar os acionistas existentes na base da companhia. E a segunda eu vou passar para o Marcelo aqui falar um pouquinho de estrutura de capital e de raiz. Bom, Gabriel, só para completar um pouco o que o Rodrigo falou aqui, nós ficamos bastante satisfeitos com o nível de interesse e de demanda, tanto pela primeira quanto pela segunda oferta, o que claramente mostra a aposta que o mercado está fazendo com relação ao futuro da companhia, né? E também o entendimento de que esta foi a melhor solução possível dentro dos nossos caminhos, e a gente tinha também um compromisso com o mercado de resolver a estrutura de capital dentro desse ano. Então, para a gente foi muito importante ter conseguido fazer todas essas entregas dentro do ano de 2025. Bom, com relação à Raizen, primeiro, nós entendemos sim a urgência de encontrar as soluções necessárias para a estrutura de capital da companhia.
Eu queria reforçar mais uma vez a nossa satisfação também muito grande nas entregas que o management tem feito. Eu acho que dentro de tudo que nós tínhamos a respeito de expectativa a respeito dessas entregas, o management tem cumprido, eu diria que praticamente 100% do que a gente imaginava que seria feito dentro desse ano. Acho que a velocidade das entregas tem sido bastante positiva, apesar do cenário desafiador. E ainda que a gente tenha pontos de melhoria, que já foram todos endereçados no call de sexta-feira, nós acreditamos que o caminho é, sem dúvida nenhuma, o melhor possível, e que traz também uma perspectiva muito positiva para esse portfólio, para as empresas no futuro, tá? Só que, obviamente, os desafios na estrutura de capital permanecem. As nossas conversas com a Shell têm evoluído bastante. A gente tem, em determinados aspectos do que a gente imagina que sejam as soluções adequadas ou a solução adequada, a gente tem evoluído bastante. Nós não temos ainda uma conclusão sobre qual que vai ser o caminho, um direcionamento. Eu diria que nas nossas conversas hoje com eles, o direcionamento mais claro hoje do que a gente tinha provavelmente algumas semanas atrás, mas nós não temos ainda um acordo final para a gente poder anunciar ao mercado. Estamos trabalhando nisso, isso tem sido uma grande prioridade para mim e para o nosso time aqui na Cosan. Passada a capitalização da Cosan, a gente sabe que esse é um foco importante para frente e continuaremos trabalhando com o senso de urgência e com a proximidade da Shell para que a gente chegue à solução. Eu não posso adiantar nada para vocês nesse momento, porque a gente ainda está construindo, não temos ainda o consenso de aprovação definitiva, tanto deles quanto da gente, tá? Ou seja, o que nós fizemos recentemente foi, na segunda oferta, anunciar que a gente poderia utilizar recursos decorrentes desta oferta para uma capitalização das empresas de forma mais ampla e Raizen incluída, tá? Isso permanece, obviamente, a gente já fez esse disclosure porque a gente acha que essa é uma consideração bastante importante aqui do ponto de vista da Cosan, dependendo da solução, sendo uma solução ampla e que tenha um efeito bastante positivo, a gente certamente considerará essa capitalização. Os termos, como eu disse, ainda não estão definidos, e inclusive a estrutura eventualmente a ser perseguida para que a gente possa continuar trabalhando nas alavancagens da companhia também não está definida, mas o nosso compromisso de chegar a uma solução adequada e eventualmente tendo que fazer alguma contribuição de capital permanece, tá? Como a gente tinha dito antes. Ótimo, Marcelo, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Nossa próxima pergunta vem de Isabela Simonato, Bank of America. Se o microfone está habilitado, por favor, pode prosseguir. Obrigada, bom dia, Marcelo, Rodrigo, Camila. Eu queria também né, vocês tocaram em vários pontos sobre os novos acionistas, inclusive a condução aí do processo na Raizen. E na sexta-feira, junto com os resultados, vocês anunciaram diversas mudanças, né, de board, inclusive mudanças aí na diretoria, né? Imagino que parte disso em função já de um acordo de acionistas que foi assinado. Mas também eu queria explorar o contexto aí da mudança é, de diretoria, que no final do dia também impactou a Raizen, né, num momento bastante crucial, como vocês têm, né, como a gente sabe, de solução de balanço. Então, se vocês pudessem dar um pouco mais de cor, de contexto sobre isso, seria bastante interessante. Obrigada. Pois é. Bom, sim, essas mudanças no conselho são decorrentes já, obviamente, da entrada dos novos sócios. Nós, obviamente, tínhamos combinado que essas mudanças aconteceriam, e acho que, obviamente, totalmente alinhadas com a perspectiva de contribuição desses novos sócios na companhia, né? Ou seja, nós não só esperávamos que houvesse essa mudança, como de fato acreditamos que é uma mudança extremamente positiva para o futuro da companhia. Um outro ponto, antes, até Isa, me permita aqui, que eu não falei na abertura, mas acho que é importante falar agora, antes de endereçar as mudanças aqui na área financeira, é que nós temos feito mudanças bem relevantes na Cosan
a respeito do enxugamento do time, da redução do tamanho da empresa, tá? Nós acreditamos que, alinhado com o futuro da Cosan e as contribuições que a gente imagina que serão importantes para a companhia fazer para o seu portfólio a partir de agora, a gente deve entrar no caminho de redução de tamanho da holding, sim. Geração de eficiência é algo que a gente já vinha pensando há algum tempo, mas o momento de execução, sem dúvida nenhuma, é agora. Eu acho que essa redução vai ser bastante accretive para a Cosan do ponto de vista de valor, né? A gente acredita de fato que essa redução do tamanho da holding e a redução das despesas, isso tem um valor muito relevante também de contribuição, além obviamente, do próprio aumento de capital, e a gente vai seguir nesse caminho. Com relação à mudança dos CFOs, com a saída do Rodrigo e o nosso objetivo sempre de trazer para a Cosan gente de dentro da companhia, que tenha conhecimento do negócio, que tenha competência para tocar essa área com toda a complexidade do portfólio, né, e o conhecimento dos negócios, a gente precisaria sim trazer alguém de dentro. O Bergman é um cara que está conosco há muito tempo, acho que aproximadamente 14 anos, se não me engano, que passou por várias empresas do grupo, teve várias experiências internas e é sem dúvida nenhuma um cara altamente qualificado para assumir essa posição. E considerando esse momento importante de redução do tamanho da holding, do foco e da parceria com os novos sócios, olhando para esse portfólio de uma forma muito mais construtiva para frente, era bastante importante trazer alguém que, enfim, me permito usar um termo aqui em inglês, mas que pudesse hit the ground running. Então, ele é um cara que, de fato, entra e continua tocando com uma continuidade esperada depois da saída do Rodrigo, tá? E aí, obviamente, buscamos alguém que pudesse entrar no lugar do Rafa e que pudesse fazer as contribuições necessárias e que também tivesse bastante senioridade e experiência para tocar uma empresa com o tamanho e a complexidade da Raizen, tá? E daí a entrada do Lorival para o lugar do Rafa lá. O que eu queria dizer aqui é que esses 2 anos que o Rodrigo teve com a gente, ele fez contribuições extremamente relevantes. O prazo, apesar de curto, o tempo, apesar de curto, foi bastante ativo, ou seja, a atuação dele foi muito grande e a contribuição excepcional nos movimentos importantes para a companhia. Queria lembrar que quando a gente soma a venda da participação de Vale com a capitalização que nós temos agora, nós movimentamos aproximadamente 20 bilhões de reais no mercado de capitais do Brasil nos últimos 12 meses, tá? O que é uma cifra histórica para qualquer companhia no Brasil, especialmente considerando esse momento. Então, eu queria agradecer a contribuição do Rodrigo durante todo esse tempo, desejar para ele muito sucesso aí na próxima etapa da vida profissional dele. Excelente, obrigada, Marcelo. Só um follow-up rápido. Quando a gente olha o acordo de acionista, né, tá claro ali sobre a possibilidade dos novos sócios, né, fazerem parte, como a gente já está vendo, dos outros conselhos, e sendo na raiz um pouco diferente, né? Está entendido ali que a Água Santa, né, e o Rubens nessa figura ficam mais em charge ali da JV, das decisões em relação ao JV. Isso foi uma tomada de decisão de vocês? Tem alguma opinião da Shell sobre isso? Só para entender um pouco o contexto. E por fim, Rodrigo, também para te parabenizar por esses anos aí e te desejar muito sucesso na próxima etapa. Obrigada. Isa, na verdade, o nosso acordo de acionistas, o novo acordo de acionistas, ele preserva os termos dos outros acordos de acionistas pré-existentes, tá? No caso da Raizen, essas condições já estavam estabelecidas e nós combinamos com os novos sócios que a gente deveria manter o que estava combinado, tá? Ou seja, não teria razão para a gente mudar, até porque esse era o nosso acordo, este é o nosso acordo com a Shell. Então, por essa razão, que Raizen é uma exceção, né? E a gente mantém a indicação dos board members de acordo com este acordo, né? Que esse acordo de acionistas vigente. A gente, obviamente, com a saída do Rodrigo, a gente vai substituí-lo, né, na Raizen e temos já uma boa ideia de quem deve entrar e faremos esse anúncio, eu acho que em breve, tá? Então, só para deixar isso claro e obviamente, não virá ninguém
que seja indicado pelos novos sócios, exatamente pela razão que eu acabei de explicar. Excelente. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Rodrigo. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Duarte, BTG. Seu microfone segue habilitado, por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Marcelo, Rodrigo, prazer falar com vocês. Eu queria também voltar, né, na fala de abertura aí do Marcelo, né, falando muito do papel da holding, né, nesse novo contexto que está se abrindo, né. Quando a gente olha em termos meio históricos, né, Marcelo, a Cosan, ela foi adquirindo diferentes formatos como holding ao longo do tempo, lá atrás a diversificação, depois houve um processo importante de simplificação, né, e até eliminação de holdings no meio do caminho. Nesses últimos anos, um ciclo de investimento importante na holding, nas subsidiárias, ela ganhou complexidade de novo, e agora vocês estão, né, e com a conclusão da oferta, acho que bem mais factível e palpável, né, vocês estão falando de uma simplificação importante, também no contexto da entrada de novos sócios no grupo de controle, e falando não só de redução de despesa, mas também de trazer a dívida para zero, né? Então, nesse contexto, eu queria ouvir de você o que você entende que vai ser, né, uma vez concluído ou bem encaminhado esse processo, uma primeira etapa importante já foi feita, o que você entende que vai ser o papel da holding Cosan no futuro, né, nesse contexto, né? E aí uma segunda pergunta, considerando, né, os recursos que foram levantados agora e sabendo, imaginando que uma parte importante, se não a totalidade deles, vai ser usado para redução do endividamento da holding, né, como inclusive tem sido dito, a pergunta é se vocês entendem, pensando mais no que vai ser atacado desse endividamento, vocês entendem que é mais uma questão de custo da dívida ou de prazo da dívida, né? Mais para a gente entender um pouco como é que vai ficar, quão oneroso vai ficar o passivo ao longo do tempo e o que vocês imaginam em termos de liquidez. Obrigado. Tiago, eu vou começar aqui pela segunda pergunta, e aí depois eu volto pro Marcelo para a primeira do papel da holding, tá? Você está correto, assim, com relação ao uso dos recursos, né, substancialmente para pagamento do endividamento, né, a gente já tinha sinalizado isso durante as ofertas. Com relação ao que a gente vai priorizar, a gente tem de fato um pecking order de custo ali para a gente poder atacar, tá? Então a gente vai olhar para custo, até porque a duration é uma duration compatível e a gente tem bastante coisa que entra no call no curto prazo e que acaba sendo um trade-off positivo aí de custo alto, mas também trazendo contribuição para fins de duration, tá? Eu acho que com relação a prazo em si, eu acho que a transação, obviamente, tem um primeiro momento de redução imediata, mas ela, claro, dada a melhor perspectiva de crédito em geral da companhia, abre espaço para a gente fazer outras operações táticas aí ao longo do tempo e manter o prazo alongado, né? Lembrando que a gente não tem nenhum vencimento até 2028, então em termos de pressão de vencimento, a gente não tem pressão. E de fato uma duration bastante adequada para um horizonte da holding, né? Então acho que isso assim, acho que vamos focar em custo, mas naturalmente, ainda que foque em custo, vai ter oportunidade de parte da dívida aí que é callable no curto prazo impactar positivamente em termos de duration também, tá? E vou passar aqui para o Marcelo falar da primeira pergunta, perdão, com relação ao papel da holding. Tiago, bom, a última vez que a Cosan fez um aumento de capital foi, antes deste aqui, obviamente, foi 2007, ou seja, aproximadamente 18 anos atrás, né? Esse aumento de capital aconteceu antes da gente começar a diversificação do portfólio, porque a primeira aquisição, de fato, fora de açúcar e etanol, fora deste business, aconteceu em 2008, né, com a compra da Esso Brasileira de Petróleo. Então, na prática, todo o financiamento das aquisições das empresas do portfólio aconteceu nestes últimos 17 anos, né? Ou seja, de forma que a gente tivesse, com o tempo, alavancado a holding, já que, obviamente, aquele aumento de capital lá atrás foi muito relevante para a compra da Brasileira de Petróleo, mas, obviamente, não o suficiente para que a gente
construir esse portfólio, essa alavancagem veio acontecendo de uma forma gradual e até ineficiente, né? Pelo fato de ser uma holding pura, né? E até o momento em que a gente teve a mudança do cenário macro, os juros foram para um outro patamar, isso obviamente coincidiu com a alavancagem decorrente da aquisição da participação na Vale, e nós de fato começamos a ir para um caminho em que, para que a gente pudesse resolver a situação da estrutura de capital, nós precisaríamos fazer ou uma venda relevante dentro do portfólio ou um aumento de capital, que foi exatamente o que nós fizemos. Então, a holding teve um propósito durante esses últimos 17, 18 anos, vamos dizer assim, que de fato deixa de ser o mesmo, né? Ou seja, não há mais sentido da gente continuar utilizando a Cosan como um veículo de alavancagem para crescimento futuro. Primeiro, porque já existe uma clareza nossa aqui há um bom tempo, principalmente depois da experiência de Vale, né, de que a gente não deveria construir nenhuma nova vertical utilizando recursos da Cosan. Ou seja, os investimentos para o futuro serão feitos através das controladas no momento, como eu disse antes, que isso voltar a fazer sentido, né, obviamente. Então, não há mais objetivo da gente continuar alavancando a Cosan no tempo, não há sentido econômico, obviamente, é uma ineficiência fiscal bastante grande. Então, a ideia, de fato, é de que essa empresa, ou seja, que a holding, independentemente da nossa participação bastante ativa na gestão do portfólio, esta holding, como um veículo de investimento futuro, não mais acontecerá. Ou seja, a gente, de fato, tem que pensar na geração de eficiência, na redução do tamanho dela no tempo, tá? E esse é o nosso objetivo neste momento. O que acontecerá depois que a gente chegar no tempo, no tamanho que faça sentido, com o nível de desalavancagem que a gente acredita que seja necessário, nós vamos discutir mais adiante. Mas até lá, o nosso objetivo é continuar gerando eficiência e reduzindo o tamanho dela. Perfeito, muito bom, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Matheus Infeld, UBS. Se o microfone segue habilitado, por favor, pode prosseguir. Opa, bom dia, Marcelo, Rodrigo, Camila. Obrigado pelo tempo. Minha primeira pergunta, talvez um pouco num comentário do Marcelo sobre timing. E eu sei que é difícil, mas a gente acaba vendo muita notícia sobre uma pressa da COSAN de resolver mais investimentos, reduzir mais o balanço da companhia no curtíssimo prazo que diverge um pouco do seu comentário, Marcelo, sobre vocês agora terem tempo para fazer isso com mais calma. Então, eu queria entender primeiro essa divergência de tempo e o que você imagina que é um primeiro momento em que a gente pode ver um novo movimento de decisão sobre o portfólio da companhia. E também em timing, assim, a mensagem sobre Raizen na minha cabeça é pelo menos muito diferente ou um pouco diferente, no sentido de que não existe uma necessidade da Raizen imediata de capital e uma pressa que talvez possa esperar mais 2, 3 anos, enquanto o seu comentário, Marcelo, foi muito mais de uma resolução no curto prazo. E não quero te colocar aqui num canto, mas se uma eventual solução da Raizen para vocês passa mais nos próximos 6 meses ou nesse período de 2, 3 anos para frente. Essa é a minha primeira pergunta. E daí a segunda é sobre Move, a gente não tocou no assunto ainda hoje, mas queria entender um pouquinho mais o resultado da companhia ali, 360 milhões de reais de EBITDA é um resultado bastante forte, mas entender o quanto disso é operacional, o quanto disso ainda tem algum impacto de reconhecimento de seguro ou de algum crédito tributário, mas para tentar entender o que aqui é recorrência para a gente pensar como um negócio operacional está rodando. São essas duas, obrigado. Bom, Matheus, vou começar pela. Obrigado pelas perguntas. Vou começar pela segunda, de Move, e aí depois eu passo para o Marcelo falar sobre timing, sobre o balanço da companhia. Eu acho que é importante fazer um recap aqui, né? A gente mostrou ali na apresentação, que volumetricamente a companhia tá bastante bem coberta, né? A gente compara com o período equivalente do ano passado e vê que, de fato, a companhia tem uma recuperação relevante de volume. O CAPEX de reconstrução, né, desmantelamento, obviamente, e reconstrução da planta do Rio de Janeiro, ele segue acontecendo.
E a companhia agora, dado a solução volumétrica, segue focada em eliminar as ineficiências logísticas e tributárias que surgem desse novo setup, né? Lembrando que é um setup que, por exemplo, envolve transferência de produto interestadual, que gera estorno de crédito CMS, uma logística mais complexa do que a logística 100% centralizada num ativo único. Então, a companhia está trabalhando nisso para aterrissar num novo setup produtivo que ele não vai envolver só a planta do Rio, né? A gente já falou algumas vezes que parte do que era feito lá será feito nas facilities que a gente vem adquirindo aqui, especialmente em São Paulo, ao longo do tempo. Então, acho que a companhia está well on track aí de se colocar muito bem competitiva, dado tudo que aconteceu numa velocidade impressionante. Esse processo de reconhecimento de seguros, a gente teve sim um reconhecimento relevante no segundo trimestre, teve mais um reconhecimento agora no terceiro tri de mais de 200 milhões de reais. Mas eu acho que mais importante do que um reconhecimento contábil foi algo que a gente falou no segundo trimestre que esperava que acontecesse, uma entrada de caixa já relevante, né? Então a gente teve ainda dentro do trimestre 300 milhões de reais, tem já em outubro, né, que a gente colocou na divulgação mais 200, então acho que reforça aí a nossa confiança no processo e de fato a confiança de que a companhia vai recuperar. E de novo, o CAPEX, como eu falei, de reconstrução da planta do Rio de Janeiro, a companhia também tinha, né, parte ali da sua composição de seguros atrelada à property, então a gente espera aí que o CAPEX do Rio de Janeiro também seja coberto o que a gente for realizando e realizará ao longo do tempo, tá? Acho que é isso. E a primeira eu vou passar aqui para o Marcelo. Matheus, deixa eu deixar bem claro aqui, porque não haja dúvida. O nosso senso de urgência com Raizen obviamente, muito mais para 6 meses do que para 2 anos, tá? Isso nenhuma dúvida. A nossa ideia é que, à medida em que a gente continue as nossas conversas e a gente tem uma definição clara da estratégia acordada com a Shell, isso não só seja comunicado, mas executado, ou pelo menos que a gente comece a essa execução o mais rápido possível. E, obviamente, o senso de urgência está aí, tá? Claramente. Então, nós não achamos que a gente pode esperar, que a gente possa esperar 2 anos para começar a ter uma solução para a estrutura de capital da raiz. Eu acho que o management tem feito uma entrega bastante relevante, com muita credibilidade, sem dúvida nenhuma, mas isso é parte da equação, como eu falei antes, tá? Então, assim, o senso de urgência existe, sem dúvida nenhuma. Com relação ao portfólio, o que eu disse é o seguinte: nós não temos necessidade de fazer fire sale de ativo, tá? Ou seja, nós faremos aquilo que será melhor para a solução do endividamento da companhia e a perspectiva do portfólio, sem que a gente saia queimando o ativo com senso de urgência, que obviamente não é que ele deixou de existir, mas ele mudou com essa capitalização. Ou seja, nós resolvemos uma parte muito substancial da estrutura de capital e o resto que será feito e será entregue como comunicado vai ser executado dentro de um timing que faça sentido na venda dos ativos ou participações ou parte de negócios que possa fazer sentido ao preço que fará sentido, ao múltiplo que fará sentido, de uma forma ordenada e organizada, tá? Para que a gente não passe a impressão de que nós estaremos correndo para vender a qualquer preço. Nós já não fizemos isso lá atrás, quando nós tínhamos uma necessidade grande de levantamento de recurso. Obviamente não faremos agora, uma vez que uma boa parte dessa solução já foi encontrada. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Monique Greco, Itaú. Se o microfone segue habilitado, por favor, prossiga. Oi, pessoal, bom dia. Marcelo, Rodrigo, Camila, obrigado pela oportunidade aqui de fazer perguntas. Eu vou fazer duas, talvez mais um detalhamento de coisas que vocês já comentaram aqui de uma forma mais ampla, mas a primeira pergunta é se vocês podem comentar um pouquinho mais de quais são as medidas de enxugamento da holding aí que já estão mapeadas e sendo implementadas, e se tem alguma estimativa de timing aqui para vocês chegarem no tamanho esperado de redução, né? A gente vinha ouvindo de vocês alguma coisa, praticamente cortar pela metade as despesas anuais ali da holding. E a segunda pergunta é nesse tema amplo aí da agenda de desinvestimento, se vocês podem comentar talvez sobre a ordem aqui, né? O pipeline, do que faz sentido focar primeiro nessa agenda agora após oferta. Obrigada.
Bom dia, Monique. Obrigado pelas perguntas. Bom, acho que com relação à implementação de medidas, acho que o Marcelo comentou aqui, né? A gente já tem mapeado um processo relevante de redução de estruturas aqui na própria holding, parte descentralizando algumas funções que a gente ainda historicamente fazia descentralizado, parte redução. Acho que o foco nosso olhando para frente, trazer a holding no tempo para o que é estritamente necessário, né? Então, muito mais focado em um acompanhamento ali do que vai ficar para frente do portfólio. E eu acho que isso, assim, a gente já espera aí para o ano que vem, vindo dessa redução de pessoal que a gente já está implementando agora ao longo dos próximos meses, alguma coisa da ordem de 30 milhões de reais de savings aí para o ano que vem. Essa redução para algo próximo da metade, ela passa por algumas outras iniciativas. Vocês sabem que a gente, inclusive, incluiu no prospecto, né? A gente está considerando ali avaliar o programa de ADR da companhia. Ele tem um custo anual relevante ali de mais de 10 milhões de reais quando a gente considera os custos associados. Então, isso é algo também que a gente está considerando, e obviamente outras coisas como espaço físico e outros gastos da companhia que vêm derivado do que a gente está fazendo, ocorrerão aí ao longo do tempo. Então, assim, sem dar aqui nenhum tipo de target temporal, mas a gente acha que no tempo é bastante doable esse caminho para trazer para algo próximo da metade do que era o custo. Acho que é importante ressaltar, como o Marcelo falou, que isso é parte importante da captura de valor do deal que a gente anunciou, né? Então, vai ter um foco bastante relevante nosso em executar o mais rápido possível as ações necessárias para que a gente capture isso no menor tempo possível, tá? E sobre a agenda de desinvestimento, vou passar aqui para o Marcelo. Obrigado. Bom, Monique, o que a gente tem dito para o mercado é que os investimentos deverão ser feitos na ordem de prioridade de alocação de capital dentro do portfólio, né, dos negócios que terão prioridade de alocação de capital no portfólio. E aí a gente deveria mais, obviamente, começar com o radar, tá? Ou seja, se você olhar o portfólio e o nível de prioridade que os negócios possam ter para frente, eu acho que a Radar talvez relativamente seja a empresa que a gente poderia pensar em vender uma participação maior nesse momento, tá? O resto virá como decorrência desse primeiro passo, dependendo, obviamente, do tamanho do desinvestimento que a gente vai fazer, e a gente pode depois alocar nos outros negócios à medida que a gente acha que faz sentido uma combinação de valor, tamanho que a gente tem no negócio e, obviamente, também a estratégia futura com relação a investimentos nesses negócios, né? Por isso que Radar, quase que consensualmente, se não para dizer consensualmente, é o ativo que faz mais sentido a gente começar nesse momento. Obrigada, pessoal. Nossa próxima pergunta é de Regis Cardoso, XP. Se o microfone está habilitado, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Marcelo, Rodrigo. Queria parabenizá-los aí pela oferta, uma transação icônica. Também, Rodrigo, a saída foi uma surpresa, mas vai deixar um legado importante aí para a empresa. Eu tenho mais, talvez, follow-ups de temas já discutidos. Marcelo, você acabou de comentar sobre a Radar, e aí a minha dúvida é o seguinte: se faz sentido vender mais os ativos ou a participação na própria empresa, né? Se eu puder talvez provocar a discussão na Rumo também, quer dizer, faz sentido vender participação? Existe algum stake mínimo que a Cosan tenha que ter para manter controle, por exemplo? O mesmo debate na Move, vamos dizer, eu imagino que no tempo uma decisão eventual de levantar capital na Move dependeria da retomada de produção, e aí eu não sei também se tem algum calendário assim de quando que é possível talvez uma normalização dos resultados. Obrigado. Ô, Regis, obrigado pela pergunta. Bom, primeiro, com relação à Radar, é uma combinação de fatores, tá? A gente pode continuar vendendo propriedades dentro do portfólio ou, eventualmente, vender uma parte da participação da Cosan, tá? Temos, obviamente, um trade-off aí de velocidade e, obviamente, o que faz mais sentido do ponto de vista de valor, né? Então, isso vai ser ponderado para que a gente tome a decisão de qual caminho
seguir. A gente sabe que esse é um ativo bastante atraente para muitos investidores. A gente tem, de fato, um portfólio excepcional, um dos melhores portfólios do Brasil, de um tamanho muito relevante, né, e com um histórico de performance também excepcional. E esses fatores são todos bastante positivos aí quando a gente considera um desinvestimento relevante nesse business. Os outros negócios, e aí eu falo em nome de absolutamente todos os outros negócios, são negócios considerados bastante relevantes dentro do portfólio, com um potencial de geração de valor muito grande. Todos eles, sem exceção. Se a gente efetivamente vai considerar vender participações de forma mais diluída, né, em alguns deles, mais do que um deles, efetivamente, ou se a gente vai concentrar mais em um versus o outro, vai depender efetivamente do que vai surgir de, primeiro, um entendimento maior da nossa estratégia olhando para frente, e segundo, também das oportunidades em termos de compradores potenciais que possam surgir, sempre tendo em mente claramente a leitura de que valor é muito importante, tá? Ou seja, nós construímos esse portfólio no tempo, evoluímos substancialmente do ponto de vista de crescimento, investimentos, e a gente, obviamente, vai fazer nesse momento os investimentos que façam sentido, mas ao preço certo, dependendo, obviamente, da demanda que pode surgir, mas claramente olhando também, prioritariamente, o que a gente considera fundamental dentro do portfólio. Obrigado, Marcelo. Se me permitir um follow-up rápido, talvez o contrário de desinvestimento, né? Capitalização na Raizen, existe um valor máximo que vocês estariam dispostos a colocar do use of proceeds? Isso está sendo discutido, mas eu acho que dentro do contexto da oferta a gente já deixou claro onde é que estaria, né, esse valor. Isso também é algo que está sendo discutido nesse momento, depende, de novo, da evolução das conversas com a Shell, depende também do posicionamento deles com relação à parte que eventualmente eles possam estar dispostos a fazer, depende de outros fatores também, tá? Mas eu acho que do nosso lado, vamos lembrar como é que a gente veio, né, os statements que a gente fez, a execução da primeira oferta, depois da segunda oferta e a contextualização. Então, vai ficar basicamente dentro dos limites que a gente colocou para o mercado quando a gente fez o anúncio. Perfeito, entendido. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo agora a palavra ao senhor Marcelo Martins para considerações finais. Bom, gente, só para agradecer mais uma vez a participação de todos, dizer que a gente tem vivido uma jornada emocionante aí, com o nosso objetivo de resolver a estrutura de capital da Cosan, né, e de forma geral e mais ampla das empresas do grupo. Nós estamos muito satisfeitos, mais uma vez, com onde nos chegamos neste momento e bastante animados com a perspectiva do grupo, né, ou seja, do portfólio e a ideia clara de que a gente vai conseguir gerar bastante valor, voltando mais uma vez, né, a gerar o valor que a gente já conseguiu gerar no passado, tá? Ou seja, a gente quer retomar no tempo um caminho para que a gente saia do lugar de simplesmente resolver a estrutura de capital e possa construir. Mas até que resolvamos a estrutura de capital, o nosso foco é este, tá? A construção vem depois. É isso, de novo, agradecer ao Rodrigo aqui, agradecer o time todo pelo esforço enorme, o nível de comprometimento, de profissionalismo das pessoas dentro da Cosan, mesmo num momento difícil para todo mundo, em que a gente está falando de redução de gente, de redução da empresa, de redução da holding, como a gente sabia, o nível de comprometimento e seriedade das pessoas aqui é absolutamente inigualável, que faz que a gente seja, sem dúvida nenhuma, uma das empresas no Brasil com o melhor time de profissionais. Eu queria agradecer, primeiro, o meu time interno aqui, queria agradecer as pessoas da Cosan, queria agradecer as pessoas que trabalham para as empresas no portfólio e depois agradecer a participação de vocês aí. Muito obrigado. A teleconferência das informações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2025 da Cosan está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham uma boa tarde.